Bom dia, pessoal. 10 minutos, né? 10 minutos para falar da enfermagem, Cláudio. É injusto isso. Gente, primeiro eu gostaria de cumprimentar a mesa, né, em nome do deputado Cláudio. Agradecer imensamente pela propositura. Agradecer aos deputados que acolheram a sua proposta para essa solenidade. Eu entendo esses momentos como pertencentes ao processo de valorização do profissional. Não somente nós somos valorizados quando recebemos mais. Claro que a gente precisa buscar isso também. Mas momentos como esses nos colocam em evidência. E a enfermagem, embora seja uma profissão gigantesca, imensa, somos 3 milhões no país, perdemos só para 2 outras categorias em contingente, nós temos poucos espaços de representação. E esse momento aqui é um momento que traz para a gente essa oportunidade, então agradeço a você e aos deputados que acolheram a causa, tá? Cumprimento os meus colegas presentes aqui na plateia, que serão homenageados em nome da colega Tereza Cristina, que foi ex-presidente do Corém, e entende bem o que é esse processo todo, né, Tereza? E que bom é poder vê-la também entre os homenageados. E aí, Cláudio me pediu, gente, para falar um pouquinho sobre a enfermagem em Roraima aqui. A enfermagem em Roraima é um futuro em construção. Nós somos recentes aqui no estado, bem recentes. Pode passar, por favor, o próximo slide. Ele tirou. Pronto. Em nível de contexto histórico, encontrei um material de publicação de um ex-professor da Universidade Federal, falecido, Rafael Florindo Amorim, que fez uma pesquisa sobre a história da enfermagem em Roraima. E ele identificou que os primeiros atendimentos de saúde por profissionais realmente de enfermagem, e não os atendentes, foram realizados em 1973 por profissionais de enfermagem que vieram lá do Rio Grande do Sul, da Universidade de Santa Maria, uma das mais famosas e mais empoderadas que trabalham a enfermagem. Eles vieram através do projeto Rondon e atendiam a população em micro-ônibus. Nessa época, nem se pensava em ter nem curso de enfermagem e muito menos faculdade de enfermagem aqui. Pode passar. O primeiro curso de enfermagem técnico, ele foi instituído aqui em Roraima em 1998, é recente. Érica Madeleine, nossa conselheira do Corém Roraima, que também está aqui entre os homenageados hoje, foi professora desse curso. Até então, só quem fazia a enfermagem acontecer em Roraima eram os colegas atendentes, formados pelas freiras que vinham para cá em missão. A primeira faculdade teve a sua homologação pelo Ministério da Educação em 2006 e só começou a funcionar em 2010. 4 anos para regulamentar o curso. Até aí, gente, quem era que aparecia aqui para fazer? Profissionais que saíam daqui, como a nossa querida Ana Nery, nasceu em Roraima, foi para Belém, depois para Manaus para estudar e voltou para fazer a enfermagem acontecer aqui. E além dela, os colegas que ousavam vir de outros estados para cá. Em 1994, o Corém Roraima foi instituído enquanto conselho. Antes disso, ele funcionava como delegacia. E a primeira enfermeira a ter o seu registro profissional aqui foi Fátima Maria do Nascimento. Procurei tanto uma foto dela, não consegui. Mas Fátima, ela é enfermeira da FUNASA, já foi inclusive coordenadora do distrito, conhecida também como Fatinha. Trabalhou e trabalha até hoje com saúde indígena. Talvez alguns de vocês a conheçam. E depois disso, a gente foi recebendo outros e outros e outros profissionais. E hoje nós somos aproximadamente 12 mil. E aí, em nome desses 12 mil profissionais que nós temos registrados, eu quero dizer que, para mim, é um orgulho imenso saber que hoje nós teremos esses homenageados aqui. E tenho certeza que no cenário de história de cada um, representamos esses 12 mil. Pode passar o próximo. Aí eu trouxe
algumas pouquíssimas, tá, gente? Porque Roraima tem muita história quando fala de profissionais de enfermagem que tiveram representação. Separei 3 pessoas especiais para a gente. O primeiro é o Eliezer. Sei que muitos de vocês conhecem. Por que eu escolhi o Eliezer? O Eliezer, ele trouxe para a gente o Corém. Ele costuma dizer que ele carregava o Corém dentro de uma pasta embaixo do braço. Esse livro que nós seguramos na mão nessa foto é o livro que institui a ata de criação do Conselho. Antes disso, ele foi o primeiro delegado do Corém Roraima, instituído pelo Corém Amazonas. Ele se preocupou que nós somos uma profissão regulamentada. E como profissão regulamentada, nós precisamos do nosso espaço de oportunidades, de briga por direitos e também por deveres, porque o Corém existe para proteger a sociedade, não esqueçam disso. E ele teve essa preocupação, montou um pequeno grupo e trabalhou até que o Corém fosse instituído em 1994, pode passar, com uma outra figura, pode passar o slide, extremamente importante para a gente, Ananias Noronha Filho, o primeiro presidente do Corém Roraima. São pessoas que fizeram a história da enfermagem acontecer, não só eles, como eu disse, mas que para a gente são figuras importantíssimas e que, como nosso dever, honrar o processo histórico como ele acontece. São pessoas que lutaram para que nós tenhamos as oportunidades que nós temos hoje. Pode passar o próximo. E aqui, querida Ana Nery Cunha Oliveira. Por que escolhi Ana? Ana é enfermeira que nasceu em Roraima, saiu daqui para estudar, voltou, ocupou, gente, todos os espaços de direção de enfermagem dos maiores hospitais dessa cidade. Hoje eu tenho orgulho de dizer, sou enfermeira há quase 20 anos, esse ano eu completo 20 anos de profissão, nova, eu sei, com a oportunidade de presidir o Conselho de Enfermagem e representar esses profissionais não só aqui no Estado, mas dentro do Conselho Federal, e trabalhar com peças extremamente importantes do meu lado. E uma delas é a Ana Nery, uma pessoa com experiência, tanto nos espaços de gestão quanto nos espaços de assistência, e a gente não pode deixar de lembrar nunca dessas pessoas, ok? Como eu disse antes, representar e honrar os nossos passados, né? Os nossos ancestrais é necessário, porque tudo que a gente tem hoje foi porque alguém lutou lá atrás, e tudo que nós estamos construindo hoje vai servir para quem ainda está chegando. Digo isso para os meus alunos, porque com muita honra também represento aqui a Universidade Federal hoje, porque sou professora da casa com muito orgulho. Pode passar o próximo. E aí a gente fala um pouquinho do que é difícil para a gente. A enfermagem aqui ela é recente. Em nível de instituição regulamentada, o Corém só tem 30 anos. E 30 anos em contexto histórico é pouquíssimo. Então, nós temos avançado, mas ainda com limitações. E a gente tem alguns desafios aí a enfrentar. E entre eles, aqui em Roraima, eu destaco as condições precárias de trabalho, infraestrutura inadequada. Como a gente sofre com isso, Cláudio? É complexo demais quando a gente faz uma visita de fiscalização a uma unidade e a gente vê os nossos colegas enfermeiros tentando explicar para a fiscalização do Corém por que aquela situação está precária. Não é culpa dele, mas ele se preocupa. Ele se preocupa que a central de ar está quebrada, ele se preocupa que o banheiro não tem uma condição adequada para receber o paciente, ele se preocupa se não tem um lençol para colocar no leito. Gente, a enfermagem, ela faz a gestão de qualquer plantão. Tem um monte de profissional lá, só que a enfermagem comanda aquilo ali. Só funciona se tiver o enfermeiro. Então, quando a gente coloca essas questões em evidências de infraestrutura inadequada,
quem está sofrendo são os nossos colegas da nossa categoria. E aí coloco aqui para que seja uma questão olhada por essa casa. Carga de trabalho excessiva. Temos algumas vantagens aqui, né? A enfermagem briga pela questão das 30 horas há alguns anos. Roraima já tem 30 horas, no Estado, pelo menos, né? Servidores do Estado e do município. No entanto, no interior ainda não. E mesmo com as 30 horas instituídas, como a gente briga pela questão do piso salarial, a gente não consegue se manter, precisa ter 2 empregos. O processo entra num ciclo vicioso que os nossos colegas precisam entrar num desgaste. Falta de segurança. Vou colocar aqui em evidência meus colegas que trabalham no Cosme Silva. A quantidade de denúncias, claro que acontece em outras, tá? Mas a quantidade de denúncias que o Corém já recebeu e recebe com relação a agressões físicas e verbais de pacientes e de acompanhantes naquela unidade não é brincadeira. E nós já pedimos, já brigamos judicialmente e a gente não consegue avançar nisso. Quando a gente tem um colega profissional agredido no exercício da sua função, ele tem medo de voltar. Com medo de voltar, ele não consegue colocar qualidade no trabalho que ele presta. Mesmo que ele volte, porque ele é obrigado a cumprir um horário para poder receber o salário. A gente precisa olhar também para essa questão. Outro problema, baixa remuneração, salários defasados, falta de plano de cargos, no nosso caso aqui, um plano de cargo que não entra em vigor nunca. Né? Divide-se, não paga, ainda não está bom. Quando ele começa a pagar, já ficou defasado. A gente não consegue avançar nessas lutas. Minhas colegas aqui do sindicato, né, La Paz, ex-presidente, Marcele, sabem muito bem disso. Disparidade salarial. A rede privada e a rede pública, os nossos colegas do interior, a gente ainda tem que avançar muito nessa questão. Pode passar? Pode passar o próximo. Violência contra os profissionais, como eu falei antes, agressões físicas, agressões verbais, falta de segurança no local de trabalho e o principal é a impunidade. A gente denuncia e muitas vezes não localiza nem quem foi o agressor. Era um acompanhante, era um paciente. Eita, tempo esgotado, gente, tá vendo? Vou já parar. Pode passar o próximo. Mas a gente tem perspectivas de melhoria, né? Incentivo e valorização. A gente pode pensar que a questão do PCCR, ela é, sim, uma necessidade urgente. Momentos como esse aqui são extremamente importantes também. Investimento na educação continuada. Os serviços de saúde precisam começar a formar e qualificar a sua mão de obra. Valorização da profissão, colocar a enfermagem em evidência. Novas áreas de atuação, que os concursos públicos possam sair direcionados às nossas especialidades. A gente tem enfermeiros aqui nas mais diversas especialidades e na hora de contratar, não tem diferença. Aí, quem é que quer estudar para melhorar? Nossos enfermeiros obstétricos lá da maternidade têm inúmeras formações e capacitações e até hoje não conseguem ganhar um salário diferenciado. Nossos colegas enfermeiros intensivistas, os emergencistas e tantos outros. Fortalecimento das entidades de classe. Colocar em evidência sindicato, conselho, associação. Participação ativa na gestão, que os espaços de gestão possam cada vez mais ser ocupados por profissionais de enfermagem, e não só a direção de enfermagem do hospital. Porque se tem um profissional na área da saúde que tem capacidade de gestão, é o profissional enfermeiro. E por último, gente, e não menos importante, engajamento no cenário político. Aí aqui eu vou usar um pedacinho da fala do Cláudio, que ele disse assim, eu sinto por não estar na assistência, né? Você sente falta disso, mas eu prezo e espero o momento que uma dessas cadeiras aqui vai ser ocupada por um profissional de enfermagem. Não só essa,
Mas nós precisamos estar lá na Câmara e nós precisamos estar lá em Brasília. Vejam, gente, eu agradeço a possibilidade de representação tanto do Cláudio quanto do Meton, que é um outro deputado que sempre acolhe os meus pedidos enquanto conselho aqui nessa casa, mas eu quero um dia poder pedir a um profissional de enfermagem, porque ele vai saber do que eu estou falando. Ocupemos os espaços de merecimento. Nós somos 3 milhões, nós somos 12 mil e só vamos aparecer quando estivermos num lugar como esse. Agradeço e deixo aqui uma frase final para vocês. Somos a força motriz da mudança. Através da nossa dedicação, do nosso conhecimento, do nosso empenho pelo cuidado, podemos construir um futuro melhor para a enfermagem em Roraima, onde a qualidade da assistência à saúde seja um direito fundamental de todos os cidadãos. Nós existimos para cuidar. É isso. Obrigada.